Shalom, shalom, queridos. Chegamos a mais um tempo, né? Ainda estamos dentro de Hanukkah. Hoje, finalzinho do sábado, né? Amanhã será o último dia desse tempo. Mas hoje eu não vim aqui para falar de Hanukkah, né? Hanukkah, Kelly já falou aí nesses 2 dias. Hoje eu vim aqui para falar da viração do mês e que, coincidentemente, né? em Deus, também está começando uma nova estação, a estação do inverno. Então a gente vai começar falando do inverno. Porque eu entendo do macro e do micro, né? O mês está dentro da estação. Então a gente vai começar falando daquilo que é maior, né? Porque a estação perdura por esses próximos 3 meses, né? Eu podia ter olhado aqui a data que começa Nissan. Não olhei. Calma lá que me deu uma curiosidade aqui agora. Tem hora, irmãos, que a gente coloca os negócios aqui e daí essa internet que é tão inteligente, né? O Google, o senhor Google, parece dar um emburrecimento, porque eles colocam as coisas nada a ver. Nissan começa dia 19 de março. Então, essa estação, querido, está bem alinhadinha assim, né? Vai pegar exatamente os 3 meses, embora Nissan ainda vai pegar uns 2 dias assim do inverno, porque ano que vem é um ano embolístico, né? É um ano de 13 meses. Mas isso fica para outro momento, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre, começando, né, nesse período, a falar sobre a estação, sobre o inverno. E daí aqui, queridos, eu vivo falando isso com vocês, né, mas eu acho bem tremendo a forma como Deus vai liberando conhecimento. E eu estava aqui estudando, né, apresentando diante de Deus, estudando, né, o que o Senhor quer para esse tempo e tal. E veio algo que eu falei, uau, que tremendo, né? Todos os anos, isso foi algo que o Senhor me deu desde o começo, quando eu comecei a falar sobre as estações. Se vocês verem, eu falo, tem vídeos aí bem antigos já, né? De 4, 5 anos atrás, eu acho. Porque uma das coisas que o Senhor me trouxe o entendimento, quando eu comecei a ver os tempos, na minha cabeça era tudo assim, ó. Deixa eu contar pra vocês como que era na minha cabeça. Começou o mês, no mesmo dia começava a estação e no mesmo dia era o ataque do trono. Até eu entender, irmãos, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, deu trabalho, né? Porque a nossa mente foi formatada para pensar dentro da estrutura grega, né? E não dentro da estrutura e da cultura de Sião. Então, para mim, começava tudo junto misturado, né? E daí o Senhor foi trazendo pequenas nuances de pensamento, assim, que me traziam uma curiosidade, né? E eu fui estudando. E daí eu comecei a entender que não tem nada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A estação, ela tem uma data fixa, né? Fixa entre aspas, mas geralmente ela, entre o dia 20 ao dia 22, a cada 3 meses, é a data da viração da estação. Os tronos também geralmente é depois do dia 20, né? Eu até tenho uma tabela aqui. Deixa eu ver se tá fácil aqui, irmãos. Só para mim passar para vocês curiosidades, né, que a gente vai atuando aqui. Tô terminando de montar a agenda e eu tô com ela fresquinha aqui. Só para vocês terem ideia, né? O trono de Afrodite começa no dia 19 do 4, porque ele começa junto com o tempo dos signos, né? O trono de Atena começa no dia 20 do 5, o trono de Lilith dia 21 do 6, o trono de Apolo dia 22 do 7, o trono de Virgem dia 23 do 8, o trono de Temis dia 22 do 9, de Hades dia 23 do 10, e assim vai, né? E nem sempre essas questões, elas vão andar junto com a viração do mês. Por quê? Porque o mês gregoriano,
ele tem um mês de 28 ou 29 dias, né, que é o mês de fevereiro, e os outros meses são de 30 a 31 dias. O mês de Sião, o mês bíblico, ele tem 29 e 30 dias. Um mês é 29, outro 30. Né? 29 e 30 dias. Então não bate, né? E por isso que a gente até tem o ano com 13 meses, que é um ano de alinhamento, por causa das estações. Mas eu não vou falar sobre isso agora, quando a gente for falar sobre a primavera, né? Daqui 3 meses eu vou, embora eu já expliquei sobre isso em alguns vídeos, mas na primavera eu trago uma explicação mais profunda sobre isso. Mas tá. Então eu falo sobre isso há muito tempo. Eu gosto muito de falar sobre as estações. As estações é algo que queima bastante o meu coração. E uma das coisas que Deus trouxe quando eu comecei a falar acerca das estações é que o inverno é um tempo de preparação, né? Que é no inverno que nós recebemos da parte do Senhor como nós vamos caminhar na próxima primavera. Mas uma coisa que eu entendi hoje, no dia de hoje, né, dia 20/12, nossa, eu olhei dia 20/12, amanhã é aniversário do meu irmão. Lembrei aqui. É que cada estação, ela tem a sua atuação própria, amém? Então vamos lá. Na primavera, é um tempo onde eu saio para a guerra, né? Um tempo de conquista, de crescimento, de tomada de território, é o tempo da guerra. Verão é um tempo de expansão, né? Então eu vou trabalhar aquilo que eu conquistei, eu vou expandir, eu vou firmar as estacas, é um tempo de muito trabalho. Outono é um tempo onde eu vou descansar, né? Mas o descanso não é um descanso passivo, é um descanso ativo. Por quê? Porque eu tenho 3 meses para me esvaziar das glórias, das derrotas, de limpeza, deixar as folhas irem. E para que tudo isso? Para o inverno. O inverno é um tempo de receber revelações. A gente tem alguns cuidados, tem que tomar, a gente vai falar sobre isso, mas é um tempo de receber revelações. Mas para que as revelações? Para usar no inverno? Não, para usar na primavera. Então, o inverno é uma estação que fala acerca do próximo tempo, do próximo passo. E quando a gente for falar sobre Tevet, sobre o mês, né, você vai entender melhor isso aqui. Mas se no inverno eu me perder, se no inverno eu não caminhar dentro do projeto, dentro do tempo do Senhor, a chance de eu colocar o próximo ano a perder é muito grande. Por quê? Porque as duas estações de avanço, que é a estação de primavera e de verão, elas vão avançar através daquilo que eu recebi nesse tempo. Então é nesse tempo que eu vou receber a unção, a revelação, a direção, a força. É nesse tempo que eu vou me preparar para a próxima estação. Então vamos lá. Imagine aí, né? Um batalhão da polícia, um batalhão do exército, um batalhão aí. Ele tem um tempo de preparação, né? Antes de ir para a guerra, ele vai preparar. Ele vai preparar o corpo, ele vai preparar o emocional, né? Ele vai treinar, ele vai se preparar. Para quê? Para ele ter fôlego para guerrear, para ele ter força para guerrear, para ele ter habilidade para guerrear. Ele vai cuidar com a alimentação, ele vai se preparar, né? Vai se hidratar. Por quê? Porque o corpo dele precisa estar bem para ele viver a temporada aonde ele vai estar ativo. Então, irmãos, isso nós precisamos entender. Porque o inverno, ele traz muitas distrações, diferente da primavera. Porque a primavera vai trazer a distração do embelezamento, do perfume, né, das cores, do Davi lá na sacada, olhando o que não tinha que olhar, né, em vez de estar na guerra. A primavera traz isso. O inverno não, ele traz a distração do isolamento. Ele traz a distração das raízes ruins. Ele traz a distração do não vale a pena, da melancolia, a gente vai falar sobre isso. Então é um tempo onde eu tenho que estar muito vigilante. Muito vigilante. Muito vigilante, irmãos. Por quê? Porque eu posso passar pelo inverno de uma forma muito boa, né, me fortalecendo, ou eu posso passar pelo inverno de uma forma muito ruim,
com sentimentos ruins. E se eu passar por esse tempo com sentimentos ruins, provavelmente o meu corpo espiritual, as minhas emoções, talvez até o meu corpo físico, estejam adoecidos na primavera. Porque já é comprovado cientificamente que pensamentos ruins, eles adoecem, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tempo. Muito cuidado com esse tipo de distração, amém? Mas vamos para a palavra, porque eu já dei um spoiler da palavra toda, né? O inverno natural, a gente falou sobre isso, eu acho que no começo de Hanukkah, não lembro se foi no Shabbat passado, mas foi num desses vídeos dessa semana aí, né? No natural, ele tem dias mais curtos. A noite é mais longa, o período... foi em Hanukkah. Acho que no primeiro vídeo de Hanukkah que eu falei sobre isso. O período noturno é maior, é um tempo frio. Então, é um tempo de recolhimento e de aparente pausa. Porque geralmente quando a gente se recolhe, né, a gente acha que tem que parar. Se eu não me engano, no ano passado, na estação, no vídeo da estação, eu falei sobre isso. Que o inverno é o tempo de cuidar de dentro, né? Porque quando tá no verão, a gente vai pra fora e tal. Quando tá frio, chuvoso, o que a gente faz, irmãos? Vou aproveitar que eu não posso fazer nada lá fora e vou fazer aqui dentro. Não é assim? Vou colocar em ordem, vou facilitar o trabalho, né? Vou preparar aqui dentro. Então o inverno é bem isso. E uma coisa que nós precisamos deixar bem guardado, queridos, porque às vezes parece assim, o que tem a ver a estação das plantas, né? A estação da natureza comigo? Não tem nada a ver. Irmãos, Deus criou. Deus criou o sol e a lua para governar, né? Para dar sinais. Deus criou as estações. Deus criou. E quando ele criou, dentro das estações havia um princípio de ensino. Amém? De como caminhar. Porque, vamos lá, pegando líderes, né? A gente tem visto uma geração de líderes sobrecarregados, cansados, enfadados, né? A gente passou por um tempo aí onde se ouvia muito sobre suicídio de pastores. E por que isso, irmãos? Porque estão todos sobrecarregados. E por que estão sobrecarregados? Porque não estão vivendo os tempos. E eu não estou falando do que a gente está vivendo aqui, não é isso, irmãos. Amém? Embora se vivesse aqui melhor, né? Porque a gente tem entendido quanto que isso é bom. Mas não é disso. Não tiram o tempo do descanso. Não tiram o tempo do eu preciso me esvaziar. Não tiram o tempo. Vão vivendo esse aceleramento de todos os dias. Eu tenho. E daí, por outro lado, né, a igreja tem cobrado dos líderes, é algo terrível, irmãos. Esses dias agora eu estava pensando sobre isso, né? Agora em dezembro, agora no finalzinho desse mês aqui, não lembro exatamente o dia, irmãos, que eu sou péssima disso. Quando eu falo que eu sou péssima de memória, não é só para lembrar de você, tá? É para lembrar de mim mesmo. Por exemplo, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu me converti em dezembro, mas eu não sei o dia. Terrível isso, né? E várias coisas eu poderia falar aqui, mas não vou falar para não te horrorizar. Mas eu não lembro mesmo. Mas eu sei que foi agora. Então tá fazendo 30 anos. Queridos, nesses 30 anos de convertida, vou dar um exemplo bobo assim, né? Eu pegava o meu dízimo, a minha oferta, colocava lá no gasofilácio, né? Ou o irmão passava com a salva e a gente colocava o envelopinho ali dentro. Na verdade, nem era envelope no começo, né? Era a nota ou a moeda mesmo que a gente colocava ali. Só pro dízimo havia envelope. Era marcado no envelope lá de fora. Então, quando os irmãos iam pegar os envelopes do dízimo lá naquele móvelzinho que ficava na parede, todo mundo via quem eram os fiéis e quem não eram os fiéis, né? Porque estava marcado pro lado de fora com a assinatura do tesoureiro. Não sei se com você era assim também. E daí, o dirigente, aquele que deu a palavra de oferta, o presbítero, o diácono, alguém ali fazia uma oração geralzona. E tava tudo certo. Tava ou não tava, irmãos? Tava tudo certo. Não tinha telefone, não tinha internet, e tava tudo certo, né? Hoje, ai meu Deus do céu, é tanta guerra, irmãos. Hoje,
se o pastor, se o líder, né? Se o apóstolo, se o profeta, se o mestre, o evangelista, sei lá quem, né? Não mandar um áudio de oração, o fulano não ora por mim. Ué, irmãos, mas tem que mandar o áudio para provar que ora? Ai, meu Deus, eu me divirto com isso. Entende? É uma geração. Eu tô falando da sobrecarga do pastor, tá? A gente achou que essas facilidades, que a internet tudo viria para facilitar, mas na verdade, essas coisas têm trago um peso terrível, irmãos. Um peso terrível. Eu poderia mostrar para vocês agora, o meu WhatsApp tá com 102 conversas, irmãos. E não é só tem pessoal também, tá? Mas é grupo, é isso, é aquilo, aquilo outro. Irmãos, eu não dou conta de acompanhar. Entende? Porque eu volto a dizer, eu tenho uma vida normal. Então não é porque, a profeta tem muita coisa. Não é isso, não, irmãos. Em nome de Jesus. Eu tenho uma vida normal. Amém? E servir ao Senhor é uma honra, não é um peso, né? Então, não se sinta assim. Mas às vezes eu falo para as pessoas assim, olha, insista em me mandar mensagem. Não é porque, eu tô sobrecarregada. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso, não. É porque as conversas se perdem no meio de tantas conversas. E daí eu não dou conta. Amém? A sobrecarga do celular eu não dou conta. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E daí, por nós não respeitarmos, né? Por muitos pastores não respeitar o tempo, não respeitar isso, eles vão se sobrecarregando e um monte de pastor morrendo novo, um monte de coisa acontecendo, irmãos. Por quê? Porque as estações, elas não são algo ligado somente à natureza. Elas são algo de revelação da parte, de ensino da parte do Senhor. Amém? Vamos lá. Deus criou a terra, Deus criou os luminares, Deus criou a estrela, Deus criou os sistemas, Deus criou as estações, Deus criou os meses, os dias, né? Deus criou. E o homem foi criado por último. Mas o homem é tão soberbo que ele fala assim, porque o melhor vem por último. Queridos, não, é porque dentro disso tudo nós somos a menor parte. Só pra, né, hashtag fica a dica. Vamos lá. Em Israel tem árvores do tempo de Jesus. Né, estão lá vivas. E a gente não aguenta esse tempo todo, né? A natureza, as estações, elas são muito maiores que nós, irmãos. A gente vai morrer e as estações vão continuar. Os dias, os meses vão continuar. Então nós precisamos olhar o que Deus está falando através dessas coisas, amém? Para trazer isso para as nossas vidas. E não é as nossas vidas que vão definir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa vida, ela muda as estações. Muda ou não muda, irmãos? Vamos lá. Eu sou de São Paulo, né? E quando eu nasci, eu tenho 50 anos, há 50 anos atrás, geava em São Paulo. Queridos, hoje eu vou para São Paulo, é frio, mas não é o frio que era quando eu era criança. Irmãos, eu lembro, minha mãe costureira, minha mãe fazia pijama de flanela para mim. E daí eu dormia com meia, com pijama de flanela, com blusinha por baixo, com coberta, ó, me veio memórias aqui agora. Ai, lembrei do meu pai me fazendo pacotinho de charuto comigo nas cobertas. Passou. Eita Deus. Então assim, era muito frio. Eu acordava para ir para a escola no outro dia, eu não me trocava. Eu colocava o uniforme por cima da roupa de flanela, né? E tava com meia, daí colocava bota, colocava luva, colocava touca, colocava cachecol. Eu lembro disso, irmãos, eu muito pequenininho, um frio, era frio, né? E daí tinha que ter aquelas jaquetas, que eu não sei se chama em São Paulo ainda, mas eu lembro que era japona. Colocava por cima, que elas eram com aquele material corta-vento por fora, tinha metalacê por dentro, a mãe fazia pra gente, irmãos, bem quentinho. E às vezes ela fazia, naquele tempo já, mãe costureira era uma benção, né? Ela fazia dupla face, né? Que dava pra usar dos dois lados. E daí com tecido mais quente por dentro. E era assim que a gente ia, parecendo um esquimozinho, assim, cheio de roupa. Hoje, em São Paulo, não faz mais esse frio. Por quê? Porque o homem foi mexendo, ao ponto das coisas não serem mais como eram antes. Porém, irmãos,
naturalmente pode haver tido mudanças. Espiritualmente, não. Pode chegar um tempo, né, se Jesus não voltar logo, que a terra fique tão sobrecarregada que a gente nem veja mais as estações como são hoje. Aqui na minha região eu não vejo, né? Não sei como que era no passado, provavelmente era, né, normal, como em todos os lugares. Hoje a gente não tem, né? A gente não tem frio aqui. Aqui é calor e chuva, né? E no dia que chove faz mais calor ainda. Hoje tá fresco, porque tá desde ontem chovendo, né? Essa semana foi bem chuvosa. Ontem choveu quase o dia inteiro. Hoje não está chovendo agora, mas o tempo tá bem fechado, então tá mais fresco. Mas o fresco é 25, 26 graus, né? Então, as estações físicas, elas podem ter mudado, irmãos. Mas aquilo que Deus projetou desde o início, isso não mudou. Isso não houve alteração e não haverá. Nós estamos entrando no inverno, amém? Então eu falei que o inverno, o Senhor vem nos ensinar dentro das estações como que nós devemos proceder. Então, o inverno é um tempo mais parado. Mas o fato de ser parado não quer dizer que está morto. Existe uma forma de atuação de Deus e a forma nossa de atuação dentro desse tempo, amém? No reino de Deus, o inverno é quando as raízes se aprofundam. E daí, quando as raízes se aprofundam, as nossas motivações são tratadas e Deus trabalha. Mas Ele trabalha no silêncio, né? Porque não é um tempo explosivo, é um tempo mais introspecto, né? Então, o silêncio de Deus vai ser maior, embora Deus estará falando muito nesse tempo. Mas, aqueles que não silenciarem, aqueles que não se acalmarem, não conseguirão ouvir. Amém, irmãos? Então vamos lá. O inverno é um tempo de menos folha e mais raiz, né? Isso mostra que é uma estação onde ela não tem estética espiritual. Embora eu estou colocando estética espiritual pegando árvores, amém? Porque a natureza em si fica belíssima, né? A gente vê as fotos da Europa, né? Que tem realmente um inverno profundo. É lindo, né? Ver tudo branquinho, a neve e tal. Mas o que mostra com isso é que o fortalecimento desse período, desses próximos 3 meses, não é aquilo que eu aparento ser, são as minhas raízes. Então, se as minhas raízes não são raízes profundas, eu posso sofrer sequidão, irmãos. Por quê? Porque o frio, ele queima tanto quanto o calor. Eu tenho umas manchinhas na pele, aqui, tá vendo? Isso aqui esqueci o nome, cetorese, é alguma coisa assim. Mas é como se fosse um pré-câncer, sabe, de pele, nada agressivo, nada, mas enche, né? Eu tenho várias manchinhas, isso aqui eu herdei da genética do meu pai e herdei do sol de Rondônia, né? E do descuidado meu, né, irmãos? Continuo descuidando, tem um monte de blusinha de UV, né, e tal, não uso nada. Eu preciso tomar cuidado, eu preciso me cuidar nessa área, irmãos, expondo minhas falhas aqui. Mas isso aqui, eu já queimei algumas e se chama queimado mesmo. Ela é queimada com nitrogênio. Então, o que é? Nitrogênio é um gelo, né? Mas ele vem com uma força e uma temperatura que queima. Queima mesmo, irmãos. Eu queimei 3 ou 4 já. E é engraçado que dá aquela dor de queimada, aquela ardência de queimado. E 2 dias depois forma bolha. Bolha mesmo. Isso aqui vira aquela bolinha de queimado assim em cima, sabe? Bem queimadura mesmo. Parecendo queimadura de fritura, que forma aquelas bolinhas. Forma aquela bolinha, depois ela seca e daí a manchinha sara, né? Essa manchinha some. Então, o frio, ele também queima. Se as minhas raízes forem rasas, eu posso me perder totalmente agora no inverno. Profeta, pelo amor de Deus, eu sou rasa, então é tempo de se aprofundar, né? De não ficar na superfície. É tempo de se aprofundar, amém? Então, esse é um tempo de quando a gente fala de raízes profundas, é de menos emoção e mais convicção. Amém, irmãos? O frio, ele tira o conforto.
vamos lá, o frio ele é confortável para quem está bem aquecido, para quem está numa casa preparada, né? Daí o frio é confortável. Mas se você sair com roupas inadequadas quando tá fazendo frio, o frio é extremamente desconfortável, ele dói. Você já passou frio, irmãos? Meu Deus do céu, dói. Qualquer pancadinha dói. Dói, parece que dói os ossos, né? Parece que o vento entra e vai nos ossos da gente. O frio dói, ele é desconfortável. Então, é um período onde se eu for viver pelas emoções, eu posso me dar mal. Por quê? Porque haverá desconfortos. Quais desconfortos? Né? A gente falou sobre noites mais escuras, então existe um ataque terrível. A gente começa a estação debaixo do ataque de Moloque, né? Moloque Jana agora vem com potência, inclusive o trono vira agora também, não viu o dia? Vou voltar lá. Dia 21, amanhã, começa o trono de Moloque. Então, é um tempo de ataque, de morte. Moloque, ele vem para roubar as sementes, né? E nós precisamos das sementes para a primavera. Né? A gente precisa ter esse armazenar para plantar na primavera. Então ele vem com um ataque. Então é um tempo desconfortável, é um tempo de noites mais escuras, é um tempo onde a gente está mais só, né? O inverno geralmente a gente não tá na galera, né? Então é um tempo onde a gente está mais só. Então se eu não souber lidar com esses desconfortos, né? É um tempo onde as raízes são expostas, né? As motivações aparecem. Então se eu não souber lidar com esse lado mais difícil do inverno, a chance, volto a dizer, de eu me perder, ela é muito grande. Então, é um tempo onde tem menos visibilidade. E se tem menos visibilidade, eu tenho que ter mais governo nas minhas emoções. Porque o inverno é o tempo de tirar do palco e colocar no secreto, né? Ninguém fica exposto no inverno, né? O inverno é um tempo onde a gente fica mais guardado. Textos que a gente pode olhar dentro desse conceito do inverno, amém? João, eu quero ler com você, se você quiser, abra aí João 15, né, um texto bem conhecido, a gente vai ler do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, nada podeis fazer. Então, o permanecer na videira é um frutificar não por performance, não pelas minhas forças, não pelas minhas estratégias. É uma vida interna. Então, eu frutifico porque eu permaneço em Cristo. Né? As minhas estratégias não funcionam. Queridos, eu não estou dizendo com isso que a gente não deve ter estratégias, amém? Não é isso. Até mesmo porque o próprio Deus tem estratégia, né? Não dá fruto, corta. É uma estratégia. Dá fruto, vamos limpar. Vamos arrancar folha, vamos podar, vamos, vai doer. Mas é a forma que eu tenho de fazer você ficar melhor. A estratégia, né, que Deus usa para ficar melhor. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo eu preciso estar conectado, ligado. Eu preciso ser uma... Presta atenção. Se nós somos os ramos, eu queria ter uma... vou pegar isso aqui. Imagine, com a sua mente criativa, que isso aqui é uma árvore, né? E daí, aqui, ó, tá vendo? Tem o principal, que é onde sai todos os galhos. Então, Jesus é esse principal. E daí, nesse caso aqui, o principal a gente mal vê, né? Porque tem que estar bem lá no meiozinho, assim. Tá bem escondido. O que a gente vê são os ramos, né? Os ramos aparecem. Mas se eu não for um com Jesus, eu posso
colocar a perder a frutificação, ainda que eu frutifique. Porque eu posso frutificar, irmãos, sem Jesus. Eu posso frutificar pela minha força. Queridos, vamos lá. Tem um monte de gente que não tem Jesus e prospera, e tá rico aí. É ou não é? Tem, irmãos. Então eu posso frutificar, até na igreja. Eu posso fazer a igreja crescer só com métodos, sem Jesus. A gente olha para as 7 igrejas de Apocalipse e a gente vai ver um monte de coisa ali, hein? Eu tô à porta e bato. Né? A igreja estava bombando. Só tinha um detalhe, Jesus estava pro lado de fora. Então, se eu quero agora preservar, eu tenho que estar ligado em Jesus. Eu não posso estar desconectado dele. Eu tenho que estar ligado nele. É ele que vai garantir uma frutificação saudável e sem dano, sem perdas. Porque a poda não é dano, irmãos. A poda é fortalecimento. Né? Eu vivo falando para vocês no meu pé de acerola, uma hora eu vou mostrar ele para vocês. Eu tô aqui na janela, ele tá bem ali. E ele tá precisando podar. Ele tá com os galhos bem para baixo, assim, cresceu no caule. Né? Ele tá precisando podar. Mas a poda não é para eu destruí-lo. Não é para destruir. É para fortalecer. É para fazer com que ele fique melhor. E a poda não é para deixar bonitinho, porque nós não somos árvores ornamentais, amém? A poda não é para deixar a gente bonitinha, paradinho, igual o corte de cabelo, né? vamos melhorar aqui. Não. A poda é para nos fortalecer. Então, o Senhor está dizendo assim, permaneça em mim, você vai dar muito fruto. Você vai frutificar através do que vem de dentro de você, não embasado naquilo que é externo. E daí a gente está falando de raízes, né? Então tem tudo a ver com esse tema. Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Salmos 1, 2 e 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada, junto a ribeiros de correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Não vou entrar muito nisso aí, você olha lá o Salmo 3. A gente está falando sobre os Salmos, né? Essa semana eu dei uma parada por causa de Hanukkah, né? Para não ficar sobrecarregando você de vídeo aí. Mas quando eu tenho as minhas raízes plantadas junto a ribeiros de água, né? Eu vou ter estabilidade, irmãos, em qualquer estação. Eu não estou nem falando de frutificação, eu estou falando de estabilidade, de estar firme. Né? Quando eu estou nisso, eu sou como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá fruto. As folhas, cujas folhas não murcham, e tudo o que faz será bem sucedido. Eu vou permanecer. Pode vir a estação fácil e a estação difícil, né? Porque o inverno é considerado a estação mais difícil do ano. A gente fala muito da guerra, né? Mas o inverno é a estação mais difícil, a estação mais escura. Então, eu vou continuar sendo bem-sucedido em qualquer estação. Se eu estiver com as minhas raízes profundas, né? Olha como começa esse versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor. Daí aqui já fica uma chave para ter raízes profundas. Né? Eu falei de não se mover pelas emoções, se mova pela palavra, amém? Isaías 40, versículo 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, esse é um tempo onde eu estou mais reservado. Né? Eu comecei falando sobre a preparação, né, dos soldados que se preparam. Então, o esperar o Senhor, ele traz renovo. O subir vai fazer com que eu corra. Olha só, queridos, eu espero e daí eu renovo as minhas forças. Então é um tempo de esperar, né? Mas não é um esperar deitado, sem fazer nada, porque a gente vai estar ativo, buscando em Deus o que eu tenho para fazer o ano que vem, né? Na próxima estação. Eu vou subir, porque é a estação de estar no Senhor. O apóstolo fez um culto ao vivo ontem. Achei bem legal que ele falou sobre o avião. Ele tá chegando da Europa, né? E daí ele falou que quando você faz essas viagens longas, e eu tô colocando ele porque eu nunca fiz essa viagem longa assim, né? Minhas viagens no máximo foi daqui para São Paulo, daqui para Manaus,
daqui para Brasília, foi aqui dentro do território nacional. Mas o passar por oceanos é diferente do que passar pela terra, né? Eu creio que você sabe disso. Mas tem momentos de muita turbulência que o avião tem que desviar a rota e subir, ir mais alto que aquela turbulência. Então, se agora é uma estação, se nesse período é a estação mais difícil do ano, isso mostra que eu tenho que subir mais. Eu tenho que subir acima das turbulências. Amém? Acima desses ataques. Eu tenho que subir acima disso, para eu poder permanecer. E se eu subir, eu vou correr na próxima estação e não vou me cansar. Eu vou caminhar e não vou estar fadigado. Por quê? Porque eu me preparei para esse tempo. Eu me preparei para aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Quais são as influências espirituais, né, do inverno? Quando entramos no inverno espiritual, 3 influências costumam ficar mais evidentes. Primeiro, influência boa, tá? É um convite à maturidade. Deus nos chama a um tipo de espiritualidade que não depende de aplauso, que não depende de ambiente. Então Deus nos conduz a uma postura diferente nesse tempo. O que eu preciso fazer? Cultive uma vida devocional. Tenha a vida com Deus diária. Diária, queridos. Lembre-se, o inverno é um tempo de estar mais em casa, né? Então tenha vida. E eu não tô falando para você não sair, irmãos. Eu tô falando de questões espirituais. Para você olhar a estação e saber como caminhar, amém? Então tenha essa vida diária com o Senhor. De busca, de adoração. Né? Porque quando eu falo de devocional, eu não tô falando de você pegar um manual de devocional, sentar na mesa, ler o Café com Deus Pai. Tô falando disso, irmãos. Eu tô falando de você ter diariamente vida com Deus. Se você puder ter todos os dias leitura da palavra, oração e adoração, uau! Se você não conseguir ter os 3, né, diariamente, por quê? Porque é um período onde filho tá em casa, é um período mais corrido, né? A gente fala do difícil do inverno. Para nós aqui a dificuldade é porque a rotina muda muito no inverno, né? É criança que tá em casa, é família que chega, é gente que viaja, né? Sai da rotina. Mas se você não conseguir aplicar todos, tenha uma vida contínua, devocional. Todos os dias eu adoro ao Senhor. Você vai viajar? Aproveita para adorar o Senhor. Você vai nos lugares aí? Aproveita para adorar o Senhor. Para ver a grandeza de Deus, sabe? Quando eu falo para você ter uma vida devocional consistente, todos os dias traga o Senhor para sua vida. Ah, mas eu não tenho que fazer isso todos os dias? Sim, queridos, isso é o ano inteiro. Mas nesse tempo precisa ser mais proposital, mais intencional. Por quê? Já vou falar por quê. não vou antecipar aqui não. Mas tenha essa caminhada intencional com o Senhor, amém? Se fortaleça, tenha disciplina espiritual. Não faça isso nem no automático e nem, como que eu posso dizer? Nem sem intenção mesmo, né? Faça de uma forma intencional, proposital. Priorize a palavra e a oração. Não priorize as sensações de, porque eu tenho que chorar, porque... Não. Inverno fala de frio, né? E eu não vou falar de uma frieza para com o Senhor, mas eu vou falar do culto racional, né? Priorize isso. Com sensação, sem sensação, com emoção, sem emoção. Priorize o estar com o Senhor em oração e o estar com o Senhor em palavra. Amém? E daí, não é somente priorizar o Senhor em ler a Bíblia. É priorizar o Senhor ao ponto da Bíblia ser prioridade na sua vida. Então, não vou fazer isso, porque a Bíblia fala isso. Né? Porque também não adianta eu ficar lendo, e daí nas minhas práticas diárias, né, eu não lembro o que eu li. Né? Eu não vivo essa verdade. Amém? Segundo, tempo de alinhamento e discernimento. No frio, o que estava confuso fica mais nítido. Por quê? Porque a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Então, Deus nos treina. O inverno é um tempo de treinamento para o discernimento.
Fique mais atento, fique mais vigilante, irmãos. Porque na estação do inverno, o maior ataque é o orgulho. O ataque das trevas é o orgulho. Então esteja vigilante para ver as raízes que vão brotar. Porque o orgulho ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta como raiz de ofensa. Eu não estou com o livro fácil aqui. O Poder da Humildade. Todo ano eu falo desse livro, né? Não estou vendo ele, irmãos. Deve estar guardado em algum canto ou emprestado para alguém. Não me lembro agora. O Poder da Humildade. O Poder da Humildade, você vai, se você puder ler nesse tempo, vai ser uma bênção. Ele vai te mostrar as vertentes do orgulho. Raiz de ofensa, o orgulho, a soberba, a arrogância. Ele vai te mostrar Nossa, esqueci a palavra. Esse sentimento de comiseração, né? Tudo isso está ligado ao orgulho, irmãos. São facetas do orgulho. Então, é nesse período que o Senhor vai treinar em nós, se nós permitirmos, o discernimento. De eu olhar e falar assim, opa, calma lá, isso aqui é uma raiz de orgulho. Isso aqui é uma manifestação de orgulho que está acontecendo em mim. Então, é um tempo onde eu preciso pedir sabedoria. Como diz lá em Tiago 1,5, né? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todo mundo. Todo mundo que pede, Ele dá. Né? Então, peça sabedoria ao Senhor para você lidar com os outros, não com você mesmo. O inverno é um período de você lidar com você mesmo. Amém? De você ser verdadeiro com você, de você reconhecer quem você é, de você alinhar as coisas, né? Então, se eu estiver focado no outro, eu não vou me alinhar, né? Outra postura que eu tenho que ter agora, provar espíritos. Em 1 João 4,1 fala sobre isso, né? Amados, não dei créditos a qualquer espírito. Por quê? Porque o inverno é a estação mais profética que tem, a estação das águias, né? Então, é uma estação onde tem muito sonho, muita visão, muita revelação. Então, cuidado, irmãos. Eu falo, nos outros vídeos dos outros anos, eu falei muito sobre isso. Então, toma cuidado. Prova os espíritos. Não sai, todo sonho é de Deus. Não sai. Ai, eu sonhei que o pastor estava beijando a irmã tal. Ou estava uma sedução, ou não sei o que. Irmãos, vigia. Vigia. Né? Porque nós podemos destruir a vida de outras pessoas por causa de uma interpretação errada. Prova o espírito. Prova o espírito e ande em aliança. Ande em aliança. Se você tem aliança com Deus, queridos, pode ficar sossegado. Mesmo que haja algo oculto, o Senhor revelará. Aí você fala assim, mas o Senhor pode estar revelando e você está falando para eu tomar cuidado. Então, mas se o Senhor está revelando, pode ficar tranquilo. Fica de boa. Não precisa sair expondo o Senhor. E daí tem um detalhe, irmãos. Calma lá, deixa eu alinhar isso aqui. Vamos lá, eu sou profeta. Vamos colocar que eu estivesse em pecado. Por que o Senhor revelaria o meu pecado para você, se você não tem nem liberdade, nem autoridade para me tratar? Por que o Senhor revelaria para você? Entende? Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. O Senhor, com certeza, revelaria para o meu apóstolo, minha apóstola é águia, irmãos. Tem uma visão que você não tem ideia. Revelaria para o apóstolo Zeir, para a apóstola Lúcia. Revelaria para eles. Por quê? Porque eles iriam me tratar, irmãos. Eles iriam me confrontar. Eles iriam me tratar. E daí, mas a Bíblia fala, né, que é exposto. Então, irmãos, mas só é exposto depois que eu não aceitei o tratamento. Só é exposto depois que eu decidi ficar no erro. Então, tome cuidado, irmãos. Coloque os espíritos à prova. Coloque os espíritos à prova. Toma cuidado com aquilo que vão falar para você. Olha, porque eu fiquei sabendo, porque é um tempo de muita revelação. E o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele conhece a estação melhor do que você e eu, juntos. Daí ele sabendo que é um tempo de revelação, você acha mesmo. Profeta, mas eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, irmãos, eu também sou. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente tem que parar, isso é arrogância, irmãos. Toma cuidado. Tô falando que essa estação é a estação do orgulho.
o ataque, né? Então tome cuidado. Não se ache superior ao que você é de fato. Todos nós podemos pegar uma frequência errada aí, irmãos. Uma revelação errada. Todos nós. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. Amém? Vamos provar os espíritos. Eu tô falando com um crente maduro. Amém, irmãos? Crente maduro sabe que ele pode pegar uma vertente errada, e o fato dele pegar uma vertente errada não anula quem ele é em Deus. A não ser que ele descambe para um lado de pecado, né? Mas caso contrário, não. Um crente maduro sabe que ele tem que provar o espírito. Um crente maduro sabe que ele não é a cerejinha que está em cima do chantilly, né? Então, vamos colocar as coisas no lugar. Amém? E vamos examinar os caminhos. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então esse é um tempo da gente praticar essas coisas. Pedir sabedoria, provar o espírito e pedir para o Senhor alinhar o nosso caminho para a gente não andar perdido. E a gente está falando sobre influências espirituais do inverno, amém? E o terceiro ponto que eu quero tratar aqui, nesse período aqui hoje, é um tempo de sustentação. Deus, ele tem compromisso em nos sustentar, irmãos. A gente está aí caminhando para o final de Hanukkah. Hanukkah é a festa das luzes. Né? Eu falei muito sobre isso, sobre se manter aceso. Na verdade, desde o Shabat passado, né? 8 dias eu estou falando sobre isso. A responsabilidade de se manter aceso. E se eu for responsável com aquilo que o Senhor tem me dado, Ele mesmo sustenta aquilo que Ele acendeu em mim. Ele sustenta, Ele não reacende. Ele só reacende debaixo de arrependimento, de posicionamento, amém? Mas Ele... eu me apaguei e me reacende, Senhor. Não é bem assim. Mas se eu estou posicionado, Ele mantém a chama. Ele me sustenta. Então, o inverno não é só um tempo ruim, mas também é um tempo de provisão, onde o Senhor mostra que Ele se mantém fiel, que Ele mantém o altar, o azeite, Ele mantém aquilo que Ele nos deu. Né? Apesar do inverno ter muitas perdas, aquilo que o Senhor nos deu é mantido. Não é roubado, não é arrancado. Ele nos sustenta. Qual a nossa postura diante disso, né? Então porque o Senhor nos sustenta tudo certo? Não, eu preciso permanecer. João 15, né? A gente leu uma parte de João 15 aí, mas no 15:9 ele fala, o Senhor fala assim: permaneçam no meu amor. Você quer ser sustentado? Então você tem que permanecer. Tá frio? Permaneça. A noite tá mais longa? Permaneça. Tá sozinho? Permaneça. Irmãos, permaneça. Permaneça. Em nome de Jesus. Permaneça em Cristo. O segundo ponto é: eu preciso perseverar. Em Gálatas 6:9 diz que a gente só vai colher se a gente não desfalecer. Então, persevere. Eu falei sobre isso no culto do Shabat passado, né? Sobre a constância. Nós temos aquelas explosões. Uau, sou crente, não sou crente. Uau, tô vivo, não tô vivo. Tô aceso, tô apagado. Tenho aliança com você, não tenho aliança com você. Porque a minha aliança com você depende dos meus sentimentos. E depende se você fez de acordo com as expectativas que eu criei para você, né? Então, se você não supriu minhas expectativas, não tem mais aliança. Queridos, isso não é perseverar. Eu persevero. Decida, fala isso, queridos. Eu persevero. Se tá tudo bem, bora. Se não tá tudo bem, bora do mesmo jeito. Eu persevero. Queridos, eu tenho uma situação que eu preciso conversar com a P. E o AP tava na Europa, né? Ele chegou essa semana. E eu falei, eu não vou importuná-lo nesse momento. Ele tá... E não é porque eu sou importuno. Eu não me vejo assim, tá? Mas eu pensei, isso aqui dá pra esperar. Isso aqui dá pra esperar. E isso não me deixa em crise. Porque ele tá lá na Europa. Porque daí não tem tempo. Queridos, eu nem mandei nada pra ele. Né? O que eu estou dizendo é, a aliança, ela corresponde ao relacionamento. Aliança. Se você tem aliança com o seu pastor, com a sua família, com Deus, né, acima de tudo, se você tem aliança, persevere.
A aliança não é dependência emocional. A aliança é, eu sei o que é feito para mim e eu sei o que eu tenho que fazer. E a minha expectativa está no Senhor. Não está no que você pode fazer, no que você pode me dar, porque você é um canal, mas é só um canal. Amém? Então, permaneça, tá tudo bem? Permaneça. Não tá tudo bem? Permaneça, persevere. Continue e você vai colher. Gálatas 6:9, nós ceifaremos, se não desfalecermos. E aqui já fica uma chave, queridos. Muitos não têm colheita. São frustrados porque não têm colheita. Mas por quê? Porque não tem permanência e perseverança. Vai, cai, esmorece. Ai, não aguento. Para de ser Nutella, irmãos, em nome de Jesus. Para de ser Nutella. Permaneça, daí você vai colher. Daí você vai ter resultado disso. Persevere, fique firme. Ai, não tô vendo nada. O inverno é tempo de ver mesmo, não. O inverno, se você for pra Europa, tudo que você vê agora é branco. Né? Não tem vida, não tem cor, é tudo branco. Não é pra ver, irmãos. É pra perseverar. Amém? E é um tempo de vigilância, né? A gente já falou sobre isso, até falei sobre provar o Espírito. Mateus 26:41 fala, vigiai e orai. Fica firme aí. E pode não parecer, mas eu falei das influências boas, né? Vamos falar do que é de negativo e fica firme aí, irmão. Já tem quase uma hora que a gente tá junto e eu nem entrei no mês ainda. Não sei se eu faço outro vídeo. Não vou fazer outro, não. Vai ser esse mesmo. Você pausa, né? Não dá pra assistir tudo uma vez, pausa, depois você volta, né? Mas fica firme aí. Tô falando de perseverança, persevere pra assistir o vídeo, irmãos, em nome de Jesus. É um tempo de esfriamento, inverno. Então, muitas pessoas podem perder o fervor, pode ter uma vida com oração menor, menos intensa, né? Com mais distração, com mais cansaço. E daí eu volto a dizer, por isso nós devemos permanecer e perseverar. Amém? Use essas ferramentas para combater o frio do inverno. Amém? Se você vê que o amor está esfriando, a palavra-chave está lá em Apocalipse, né? Volta e se arrepende. O primeiro amor esfriou, volta e se arrepende. Ou melhor, se arrepende e volta, né? Na verdade, lembra primeiro, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Cuidado, outro cuidado você tem que ter. Cuidado com o isolamento disfarçado de descanso. Ah, eu tô descansando, na verdade tá isolado. Queridos, o fato do inverno ser um período onde nós ficamos mais sós, não é um período de se isolar. O recolher não é isolamento. O recolher você continua ativo, você continua conversando. Antes, né, era mais difícil o inverno, porque no recolhimento acabava tendo isolamento, né, porque não tinha nada. Hoje não, hoje a gente tem um monte de formas de comunicação. Então se recolha, mas não se isole. Porque no isolamento você pode começar a ser bombardeado nos seus pensamentos. E esses pensamentos podem fazer você deixar de perseverar. E o fato de você deixar de perseverar vai tirar a sua colheita. Então, vigie, irmãos. Não saia da comunhão, amém? Uma outra questão do inverno, e principalmente agora desses dias, né? Desse final de dezembro e o começo de janeiro, é um tempo onde existe um ataque muito grande de apatia, de culpa, de paralisia, de desistência. Né? O inverno traz, e será que vale a pena? Será que vai dar resultado mesmo? Né? Essa melancolia, opressão, passividade. Então tome cuidado com essas coisas, irmãos. Qual é o remédio, né, que Deus tem para nós? 2 Timóteo diz, reavive o dom que está em você. Então isso é um dos remédios, né? Reavive, irmãos, reaviva, não deixa apagar não. Fica firme aí. Efésios 6 fala sobre fortalecei-vos no Senhor. Então viu que o negócio tá pegando, vai pro Senhor. Irmãos, uma coisa que eu faço muito, embora tem muito tempo que não aconteça, então faz tempo que eu não faço, mas já fiz muito.
Quando eu via que eu estava assim, triste, abatida e não tinha motivo, né? Eu via que era uma atmosfera mesmo, eu colocava louvores bem agitados e ia dançar pela casa, e louvor bem alto. Ia dançar pela casa. A gente tem que... Existem algumas coisas que você... É como se você virasse uma chave no cérebro mesmo. Se você tá rindo... Eu vi esses dias um estudo científico dizendo que você ri, mesmo sem vontade, faz o seu cérebro entender que tá tudo bem. Então ele não precisa estar alarmado como ele está. Olha que tremendo isso, irmãos. Deus nos fez perfeito. Então, tá feio o negócio aí, não coloca nada melancólico, irmão. Você já tá triste aí, vai colocar coisa triste? Não coloca, não. Coloca coisas de ânimo, de pra cima, de vigor, que traz esperança. Vai dançar, declara. Você vai ver sua alma sair desse lugar, não sai? Sai, irmãos. Então, se fortaleça no Senhor. E daí, né, pra concluir o que eu tô falando, Neemias 8, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, uma pessoa feliz, ela é forte, queridos. A melancolia, a tristeza nos enfraquece. Então se alegre no Senhor. O último ponto para a gente entrar no mês é cuidado, porque o inverno ele endurece. Então cuidado com a dureza do coração. E daí pegando a questão da estação que traz o orgulho, cuidado com a dureza do coração. Amém? O frio pode virar dureza. E daí a pessoa continua funcional, mas ela não tem mais vida, né? Ela não tem mais rendição, ela não tem mais vigor mesmo naquilo, né? Ela tá fazendo por fazer mesmo, ela é só por funcionalidade e não por vida. Nós temos que ser funcionais, mas o fato de sermos funcionais não pode tirar a nossa vida, senão se torna religião. Amém? Eu tenho que ser funcional, mas a vida de Deus ela tem que jorrar. A alegria de estar com o Senhor, de servir ao Senhor, ela tem que continuar, irmãos, ainda que nos decepcionem, ainda que nos frustrem, ainda que a gente espere socorro do A, do B e do C e a gente se frustre com a expectativa que a gente colocou nas pessoas. A vida com o Senhor ela tem que continuar, porque Ele é o que continua ali, né? Ele está ali e tudo vem dEle. Irmãos, tudo vem dEle. Então, se você buscou algo em alguém e você não encontrou isso naquela pessoa, não endureça o seu coração. Se tudo vem dele, ele não quis usar aquela pessoa para com você. Então vai para ele. Então vou mudar de pessoa. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou dizendo que tem coisas que é só entre nós e o Senhor. Não cabe mais ninguém. O Senhor, tem coisas, irmãos, que o Senhor não vai usar ninguém. Tem coisas que o Senhor vai tratar diretamente conosco. E tem coisas que ele vai usar um louvor, que ele vai usar uma palavra, que ele vai usar uma revelação, um profeta, né? Que ele vai usar conselho. Mas tem coisas, queridos, que é só nós e ele nos basta. Irmãos, o Senhor precisa nos bastar. Entende? Ele precisa ser suficiente na nossa vida. E é gostoso a gente estar com as pessoas, e é gostoso a gente estar... É muito bom, irmãos, como eu amo quando eu estou com os meus apóstolos, né? Que vem aquela mão quente na cabeça, a oração, que vem um abraço, que eu posso chorar com eles, como eu amo esses momentos. Amo. Mas o Senhor precisa ser o suficiente. Eu tenho um pastor longe, né, irmãos? O meu pastor mora a 700 quilômetros de mim. Então não é assim, todo dia mão na cabeça, não é assim. Né? Tem meses que eu não vejo o AP, eu vejo o AP em setembro. Fisicamente, né? Porque eu vejo ele todo dia. Mas fisicamente eu vi ele em setembro. E provavelmente eu só o verei novamente em março. Porque ele não tem agenda para cá esses dias e eu também não tenho para lá, né? Então provavelmente eu só o verei novamente em março. Então é tudo muito gostoso, mas o Senhor precisa ser suficiente. O Senhor precisa ser suficiente na nossa vida, irmãos. Ame as pessoas, tenha aliança com o seu pastor, não dependa dele. Não dependa. Eu vou tratar algo aqui, né? A gente vai entrar no mês agora, mas quando eu falo não dependa não coloque as suas forças, a sua confiança nele. Não faz isso. Porque o próprio Deus
O próprio Deus pode usar ele para te decepcionar. E não é porque ele não seja um homem ou uma mulher de Deus. É porque o Senhor está te levando ao deserto para mostrar que você está idolatrando, que você está colocando a sua confiança onde você não deve colocar. Amém, queridos? Vamos para o mês? Vamos falar um pouquinho sobre esse mês. Né? Eu vou tentar ser mais rápido agora, tá, irmãos? E eu vou falar só do mês, eu não vou falar da tribo, não vou falar de insígnia, não vou falar de nada disso. Se o Senhor me orientar nessa próxima semana, eu trago mais algumas palavras acerca disso, amém? Mas não estou me comprometendo, vamos ver o que o Senhor tem para nós aí. Vamos lá. A gente está entrando hoje também no 10º mês, né? O mês de Tevet. E o mês de Tevet, ele é a porta, né? O portal do inverno aí, né? Então, ele é o 10º mês, contando de Nissan, e é esse o calendário que eu sigo, amém, irmãos? Eu não sigo o calendário natural de Israel, não sigo. Então, tô aí fazendo a agenda, e daí você vê um monte de coisa estranha, eu vou até dar um spoiler aqui, mas eu vou fazer um videozinho para explicar a agenda. Mas às vezes a pessoa pega a agenda e vê lá... deixa eu achar aqui. 5.787, um exemplo, né? E daí ela vai e fala assim, mas como? A gente ainda está em 5.786. Queridos, eu sigo o calendário bíblico, amém? Eu não sigo o calendário natural. E eu vou fazer um vídeo explicando acerca da agenda isso, tá? Por que isso? Mas é importante falar isso, porque senão fica parecendo assim, aqueles que seguem o calendário de Tishrei, parece que é confuso, né? Então, o mês de Tevet, que é o 10º mês, ele aparece na Bíblia, e ele aparece com uma chave muito poderosa, porque ele aparece em Esther 2,16, que é quando Esther é levada... Eu não coloquei esse aqui no estudo. Eu sempre deixo um para fora, né, irmãos? Cadê minha Bíblia, gente? Oxe, cadê minha Bíblia? Deixa eu achar minha Bíblia aqui. Minha Bíblia sumiu da barra. Nossa, um monte de coisa aberta, irmãos. Só Jesus. Ué, cadê minha Bíblia? É coisa que acontece, irmãos. Gente, vocês acreditam que eu acho que minha Bíblia desinstalou sozinha do computador? Porque eu tava usando ela. Ela tava aberta aqui. E sumiu. Achei minha Bíblia. Que coisa louca, irmãos. É as coisas que acontecem, né? Coisas loucas que acontecem nas melhores famílias. Fechou de novo, você acredita? Deve estar com algum errinho, né? Mas vamos lá. Esther. Opa. Entrei errado. Assim foi levada Esther 2,16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. Então, Esther, ela foi levada exatamente nesse tempo diante do rei. E o que isso representa para nós, irmãos? Isso representa que esse é um tempo onde Deus libera chaves de vitória. Porque naquele momento, Assuero só viu a mulher, né? Ele amou a mulher. No texto até diz isso. Que é o rei amou Esther, versículo 17. Mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vaste. Então aqui o rei, ele estava só olhando a mulher que ele amou, né? Ele amou Esther. Mas Esther estava ali, né? Como uma virgem do harém, e que saiu daquela posição, e daí isso aqui também pega para nós, né? No 10º mês Esther foi colocada como rainha. Mas, espiritualmente falando, Deus estava colocando no lugar certo aquilo que daria vitória para o povo. Deus estava trabalhando, irmãos.
Então é um mês onde o Senhor está liberando, pegando essa questão de Esther. Então é um mês onde eu preciso assumir o governo, né? O governo das minhas emoções, o governo sobre a estação, no entendimento de que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, ainda que eu não sinta, né? Ainda que eu não veja, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu assumo a responsabilidade desse tempo na minha vida, ok? Tá. Mas é um tempo aonde o Senhor vai estar liberando aquilo que vai me dar vitória lá na frente. A vitória sobre o povo não aconteceu ali, naquele momento. Ou melhor, aconteceu ali naquele momento e só se manifestou lá na frente. Mas Deus já estava colocando para o povo a vitória. Olha, isso aqui é a chave que vai trazer vitória para vocês. Então é um tempo onde a gente precisa estar muito ligado, né? Mês de Tevet. É um período onde a gente precisa estar muito ligado para que a gente entenda que agora talvez a gente não veja nada, irmãos. Lembre-se disso. Inverno não tem muita visão. E por isso que a gente tem que buscar sabedoria, discernimento, né? O inverno, a gente tem que subir, porque é a temporada mais difícil. Mas lembre-se, é nesse período que Deus entrega a chave de vitória. Guarda isso, irmãos, porque talvez você não vai ver, talvez você não vai sentir. Mas lá na frente você vai poder orar e falar assim, Deus, o Senhor me entregou algo naquele período. Né? Que se manifeste aquilo que o Senhor me entregou. Talvez o Senhor agora vai te dar uma nova unção e você não vai sentir nada. Né? Porque eu não estou falando de unção para tremer, eu estou falando de um novo óleo. Talvez o Senhor vai te entregar algo agora, queridos, que será um nível de sabedoria, um nível de conhecimento, algum entendimento que vai liberar a vitória na sua vida lá na frente. Amém? O nome Tevet, ele foi adotado, né? Porque antes do exílio da Babilônia, era primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Mas depois do exílio, os meses receberam nome, né? Nissan, Iyar e assim por diante, Sivan. Então ele foi adotado, né, no período babilônico. E esse nome é ligado ao acadiano, né? A essa cultura acadiana de Tebetu, que está associado a chuvas, inverno, né? Tudo a ver, mas também está associado à lama. Queridos, e falar que esse nome está ligado à lama dá um certo medo, né? Mas o que está falando de verdade é que Tevet está ligado a um solo mexido. Então, é um tempo de deixar Deus mexer nas nossas raízes. É um tempo, né, de realmente deixar ser exposto. Porque quando a gente começa o outono, a gente está falando do deixar ir. Então a gente vai deixar ir a glória, a gente vai consertar relacionamentos, a gente vai deixar ir glória. Agora, nesse tempo, não é disso que o Senhor está falando. Agora, nesse tempo, quais as motivações do seu coração? Por que você faz o que faz? Ou por que você deixa de fazer? Porque, vamos lá. Eu deixei de servir, ou eu deixei de aparecer porque o pastor isso, aquilo outro. Daí eu volto a dizer o que eu já falei 2 vezes essa semana. Quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, a sua ferida pode ser isso, mas qual a motivação dela? Fala a verdade para si mesmo. As motivações têm que aparecer, irmãos. A motivação é eu queria ser visto. A motivação é eu sou carente, eu quero alguém passando a mão na minha cabeça. A motivação é eu não quero ser confrontado, eu quero ser mimado. Qual a motivação verdadeira? Então, Tevet fala desse solo mexido. Então, é um tempo das motivações aparecerem. É o tempo em que Deus permite a lama, uma lama aparente, para nos tratar, irmãos. Para nos tratar à pressa. Porque eu quero as coisas do meu tempo, do meu jeito. Para tratar o orgulho, né? Porque me feriu, me ofendeu. Para tratar a justiça própria. Para tratar a superficialidade. Então, o Senhor, quando fala de lama, é o Senhor, né,
Porque a gente fala assim, a Tevet está ligado à chuva, à água. E água faz o quê, irmãos? Nas cidades que tem muito asfalto, né? A gente não sente tanto. Mas aqui, que tem, é tudo asfaltado, tá, irmão? Minha cidade é uma cidade normal, tá? Apesar de ser uma cidade do interior. Porque eu moro no interior do Brasil e moro no interior do estado. Então eu moro no interior do interior, amém? Entendeu, né? Então tem muita terra. Então aqui quando chove, o asfalto fica uma dificuldade, irmãos. Eu que ando de moto, é uma dificuldade. Porque daí quando seca o asfalto fica cheio de terra. Daí você tá de moto e a terra tá vindo no olho, né? Ô, irmãos, não pensa na terra de poeira não, tá? Não é uma poeira, é fragmentos da terrinha, né, que fica voando. Daí, dependendo do nível da chuva, vem enxurrada e traz terra de tudo quanto é canto. Então, a gente fala dessa questão de que Tevet chuva, está relacionada à chuva, a chuva vai fazer lama. Amém? Então, nós precisamos deixar Deus mexer nisso tudo. Deus está mexendo no terreno. Para quê, queridos? Para que Deus vai mexer nas raízes? Para que Deus vai mexer no terreno? Para preparar a estrutura. Irmãos, se não tiver estrutura preparada, como é que vai para a guerra, irmãos? Parece que eu continuo falando da estação, né? Mas eu tô falando do mês. Porque agora a gente tá falando de estrutura. Como é que vai, irmãos? Se as minhas raízes não for profundas, como é que eu vou construir algo grande para o Senhor? Vai tombar, irmãos. Vai tombar. Já viu árvore com raiz rasa? Quando chega no tempo da guerra, ela tomba. Tem uma árvore aqui em Ariquemes, numa rua, aqui, a grande maioria dos bairros aqui chama setor. E é no setor 3, né? Então, quanto mais novo, tipo assim, setor 1, setor 2, setor 3, mostra o quanto são velhos, né? Eu moro no setor 5, são setores, assim, bem antigos da cidade, né? E é no setor 3. A árvore, queridos, ela é sozinha na rua. Sozinha. Não tem árvore do lado. Velha. Queridos, que árvore espetacular. Toda vez que eu passo ali, eu falo, ai Deus, eu queria comprar essa casa. A casa que a árvore tá na frente, né? A calçada tá toda arrebentada. Por causa das raízes da árvore. E as raízes que aparecem fora são raízes enormes. Mas é visível que ela tem raízes muito profundas. Irmãos, vai chegar uma hora que vai dar um vento e aquela árvore vai cair, né? Por causa do tempo e tal. Mas ela é uma árvore espetacular. Não tem outras árvores protegendo ela. Ela tá na calçada, praticamente na rua. Não tem nada do lado protegendo, não tem prédio. Aqui em Ariquemes tem um prédio e tá fazendo o segundo. Eu acho que o prédio que tem é de, nem sei quantos andares, mas deve ser uns 8, 10 andares, eu acho. Nem é um prédio uau, não. Né? Tá construindo o segundo agora. Falar, Ariquemes agora tem prédio, irmãos. Então, não tem nada perto dela protegendo. E ela tá lá em pé. Vem chuva, vem vento, vem enxurrada ali, naquela região que ela tá, é uma região que desce muita água quando chove. E ela tá lá intacta. Por quê? Porque ela tem estrutura. Porque ela tem raízes profundas. Então, quando a gente fala dessa questão do barro, da lama, né? Quem tenta correr no barro vai escorregar, irmãos. Não é tempo, é tempo de desacelerar. É tempo de andar na dependência. Vamos lá, se você for andar na lama, algumas coisas você vai ter que ter. Ou você vai andar devagar, ou arrastando o pé, ou calçado próprio, né? Aqueles calçados com aqueles cravinhos. Ou você vai andar segurando um pau ou segurando em alguém, né? Porque não tem como atravessar se você não tiver apoiado. E por isso que eu falei, cuidado com o isolamento. O estar mais sozinho não quer dizer isolar. Eu preciso ter apoios nesse tempo, irmãos, para conseguir atravessar esse período, amém? Biblicamente falando, né, o mês de Tevet, ele comunica a ordem, prova e estabelecimento de um padrão. Então, é um tempo de ordenar as coisas, ordenar os pensamentos, ordenar as emoções, né? Prova porque a gente vai passar por esse período mais difícil, né? É o mês que começa tudo isso. Porém, existe o estabelecimento de um padrão. E qual é o padrão, irmãos? O padrão é que Deus, a gente falou lá em cima, né?
Deus cuida, ele se mantém fiel, ele mantém a chama acesa, né? Ele permanece. Existe um padrão estabelecido. Então, eu tenho que ordenar, porque se vier a prova das minhas motivações, da exposição das minhas raízes, eu vou saber que existe um padrão de Deus. Então, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Então, é um tempo de eu alinhar a minha casa, o altar, as decisões, não pegar atalhos. Eu falei para vocês que o AP fez um vídeo ontem, né, de um culto ao vivo. E eu achei bem tremendo, assim, que ele falou sobre lidar com a verdade. Ele até brincou ontem, né? Ele falou assim, queridos, amanhã tem culto. E vai ser uma bênção. E se você quiser, venha. E se você não quiser, não venha, mas fale com a verdade. Não, eu não quero ir. E tá tudo bem. Não, eu quero ficar em casa descansando. E tá tudo bem. Mas não invente desculpa. O inventar desculpa seria os atalhos. Os atalhos para não pensarem, para não me criticarem, para não me condenarem, para não me acusarem, para não me confrontarem. Cuidado com os atalhos. Atalho agora, nesse tempo, pode ser lugar de morte. Pode ser lugar de você se perder. Cuidado. No inverno é um tempo de escuridão, lembra? Então é um tempo onde eu vou querer deixar as coisas escondidas. Traga para a luz. Traga para a luz, irmãos, traga para a luz. Não é porque as noites são mais escuras que eu tenho que ficar na escuridão. Amém? Traga para a luz. É um tempo, Tevet, né, como não é um tempo ligado à aparência, é um tempo de eu fortalecer o interior porque eu preciso de estrutura. Guardar o coração, ficar firmado no Senhor. Né? Eu falei de Esther, né, que foi nesse tempo. Né? E a gente vê Deus, em Esther, Deus não aparece com trovão, com raio, com fogo. Deus aparece no silêncio. Mas ele toma o domínio, o governo de toda a história. Então eu falei que existe um padrão, e o padrão de Deus nesse período é o silêncio. Amém? Pense assim, Deus está me posicionando. Você já viu jogador de xadrez? Eles ficam no silêncio. O jogo de xadrez não é um jogo barulhento, né? É um jogo extremamente silencioso, aonde as peças são posicionadas para a vitória. Mas aquele que está coordenando as peças, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E eu não sei jogar xadrez, né? Mas quem sabe que o movimento das peças não é um movimento para o agora. Eu movimento as peças para a próxima jogada. Olha, irmãos, que tremendo isso, né? Então, olhe isso. Deus está em silêncio e Ele está nos movimentando no silêncio para a próxima estação. Para que algo grandioso seja feito na próxima estação, amém? Tevet é a porta da estação, ele define o tom do inverno. Então, ele que vai definir o meu posicionamento agora, vai falar muito acerca do eu não ter que correr atrás nos outros 2 meses. Vocês lembram que nos últimos vídeos que eu fiz da estação de outono, eu falei, gente, ainda está em tempo, a gente ainda está no outono. Em outras palavras, estava dizendo assim, corre atrás do prejuízo, né? Então, se esse mês é o mês da porta da estação, irmãos, o que eu fizer aqui pode me conduzir com mais facilidade ao término da estação. Não espere, irmão, chegar lá em Adar para falar, deixa eu correr atrás do prejuízo porque já vai começar um novo ano. Não, irmãos. Faz o que tem que ser feito agora e depois você só dê continuidade. Né? Diz quem sai na frente e bebe água limpa, né? Então, sai na frente. Né? Sai na frente fazendo o que tem que ser feito. Quem governa, olhe para isso, né? Pergunte isso para você mesmo. Quem está governando as minhas decisões? Quando eu não estou sentindo nada. Quem está governando? Comece esse tempo sabendo que é um tempo de alinhamento, que é um tempo onde o Senhor está mexendo, que é um tempo onde as minhas motivações vão aparecer e que tudo isso é bom.
Por quê? Porque o Senhor está nos preparando para o próximo passo. Amém? Amém, queridos? É nesse tempo que o Senhor vai nos dar discernimento. É nesse tempo que o Senhor vai cuidar de nós para que não haja quedas. E para a gente terminar e orar, tá? Quase 1h30 de vídeo, irmãos. Só o Senhor, né? E eu tenho vontade de falar mais coisa aqui. Passar o dia aqui com vocês. Comece o inverno com dependência. E aqui eu quero falar isso aqui para terminar, e pegando a questão de Tevet, né? Eu falei que a palavra Tevet está ligada à chuva e à lama, né? O inverno nos coloca em lugares sozinhos. Mas Tevet mostra que mesmo no tempo do inverno, eu preciso depender. Queridos, no inverno, eu preciso depender do fogo, eu preciso depender de roupa, eu preciso depender de aquecedor, eu preciso depender de cobertores. Né? Porque se eu não me manter aquecido, eu vou morrer. No inverno, os casais dormem como, irmãos? Engarradinho, né? Bem juntinho, porque o corpo de um aquece o outro. Então, esse é um tempo de dependência. Então, não se isole, dependa. Comece na dependência ao Senhor. Dependa do Senhor. Dependa, Senhor. Faça suas orações. Senhor, nós estamos nos últimos meses do ano, queridos. Você está aqui no canal me seguindo, eu não estou nem um pouco preocupada. Ai, vai virar o ano, porque para mim o meu ano não vai virar agora, irmãos. Eu vou ficar de feriado, eu vou comer coisa boa. Por quê? Porque meu genro tá de feriado, né? Daí todo mundo reúne a família, vamos comer, vamos brincar, vamos distrair, porque é um tempo propício para isso, porque ninguém tá trabalhando. Amém? Amém, irmãos? Não é porque eu tô celebrando. É um tempo propício. O meu ano vai acabar daqui 3 meses. Exatamente daqui a 3 meses. Eu começo um ano novo. E eu vou me preparar para ele. E como que eu me preparo? A gente já falou aí 1h20 minutos. Mas comece com a dependência. Eu dependo do Senhor. E se eu dependo do Senhor, eu dependo que Ele expõe aquilo que está dentro de mim. E daí você vai pedir, Senhor, o que está dentro de mim? O que dentro de mim pode impedir o meu crescimento no próximo ano? Expõe agora, Senhor. Eu quero limpar. Eu quero contribuir com essa limpeza das minhas raízes. Amém, irmãos? Eu quero me limpar nesse tempo. Dependa da igreja. Sabe? Dependa, irmãos. Eu não estou falando de colocar a sua confiança. Eu estou dizendo eu sei que eu estou ligada a vocês. Então a gente está junto. Converse, se exponha, abra o coração, peça conselho para pessoas certas, maduras, amém? E siga o conselho, né? Porque não adianta pedir conselho e não seguir o conselho. Dependa do discernimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nos seus sentimentos. Lembra que pode ocorrer muito engano nesse tempo. Lama, queridos. Lama. Toma cuidado. Não se apoie no seu próprio entendimento. Dependa do discernimento, dependa da sabedoria do Senhor, dependa. Esteja na dependência do Senhor. Sabe, Senhor, acende aqui, mostra aqui o que está errado. Me ajuda aqui, vamos alinhar, vamos consertar, vamos. Porque ano que vem, né, eu vou crescer ainda mais do que eu cresci esse ano. Se eu não crescer esse ano que vem eu vou crescer. Ah, profeta, mas as implicações para o ano que vem. Irmãos, nós estamos num outro reino. E é óbvio que as coisas desse reino terreno vai respingar em nós, irmãos. É lógico que vai, não tem como, a gente mora aqui. Jesus disse para não nos tirar daqui, então a gente vai viver influências daqui sim, com certeza. Mas nós não dependemos. A nossa dependência tem outro lugar. Amém? Amém, queridos? Conseguiu entender alguma coisa aí? Eu espero que tenha sido claro para você. Eu quero dessa viração tão especial, né? Uma viração dupla, virando a semana,
né? Porque a gente está saindo aí do Shabat e começando uma nova semana. Primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, primeiro dia da estação, de uma nova estação do inverno. Então, um tempo bem precioso que o Senhor tem para nós, né? Eu quero orar com você. Não sei se você está ouvindo o shofar aí, mas o shofar está tocando desde o começo da ministração. Ao som do shofar, né? Como diz em Números 10. Nós vamos orar e eu quero te abençoar nesse tempo, amém? Se você está com a sua oferta aí, hoje pegou um dia legal, né? Porque aqueles que levam a oferta para a igreja já tá aí no dia certo para entregar, né, irmãos? Mas apresente sua oferta, independente se você vai entregar agora ou não. Queridos, uma coisa que sempre acontece, e eu quero só trazer um ensino aqui, a gente já vai orar. Sempre pessoas me procuram e falam assim, profeta, ficou fora do meu casamento, eu ainda... fora do pagamento, eu ainda posso entregar a oferta? Irmãos, presta atenção. Se por algum motivo, eu já falei sobre isso, né, de organizar isso, mas se você ainda não conseguiu organizar, tá fora, né, do tempo do pagamento, e você não tem como entregar a oferta agora, apresente. Apresente, Senhor, eu vou receber tal dia, no tal dia eu vou dar tanto de oferta, eu estou apresentando. Então você já está ofertando. Você vai receber a oração agora, tudo normal. Amém? E no dia você só vai entregar. Vai levar para o seu pastor, o que você vai fazer aí? Você só vai fazer. Já está tudo feito. Amém? A gente age, mas daí você tem que ser fiel, irmãos. Não vai fazer sacrifício de tolo aí, não. Falar que vai ofertar e depois não ofertar, porque você não vai ficar com dívida com o homem, não. Você vai ficar com problema com Deus. E ter problema com o homem é fácil, irmão. Não tenha problema com Deus, em nome de Jesus. Bora orar para a gente encerrar esse tempo com o Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Deus, nesse novo tempo, nessa nova estação, nesse novo mês e nessa nova semana. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mude as nossas roupas espirituais, Deus, que o Senhor nos alinhe. Ah, Senhor, que o Senhor nos alinhe, que o Senhor nos dê neste tempo aquilo que é necessário para vivermos nessa estação. As roupas que são necessárias para essa estação, as roupas que são necessárias para este mês, aquilo que é necessário, as armas, as ferramentas, os instrumentos, aquilo que é necessário para essa estação, para esse mês e para essa semana. Que seja, Deus, em nome de Jesus, liberado sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós rejeitamos, pelo poder que há no nome de Jesus, nós rejeitamos todo tipo de esfriamento, nós rejeitamos, Deus, toda passividade, nós rejeitamos, Senhor, a apatia espiritual. Sopra, Deus, em nós o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, e reacende a chama do teu amor em nós mais uma vez. Dá-nos graça, Senhor, para permanecermos, mesmo quando não tem aplausos, mesmo quando ninguém está vendo. Senhor, que nós possamos obedecer, mesmo quando não houver sentimentos envolvidos. E que nós possamos vigiar, Deus, mesmo quando o nosso coração estiver relaxado diante do Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que este inverno não será um tempo de queda, mas será um tempo de estrutura, de posicionamento, Senhor, de raízes profundas. Senhor, para vivermos um novo tempo no Senhor. Que toda brecha, Senhor, seja fechada no início. Senhor, quando o inimigo ousar cercar-nos, ousar nos pressionar-nos, Deus, que as brechas que ele possa nos atacar seja fechada antes que esse cerco seja estabelecido. Deus, que haja discernimento sobre as nossas vidas, que nenhum engano, Deus, em nome de Jesus, prospere na nossa mente, prospere na nossa casa, prospere no altar que nós temos consagrado ao Senhor. Deus, e sobre Tevet nós declaramos numa só voz, é um mês de alinhamento, é um mês de ordem, é um mês, Senhor, onde nós teremos governos internos. É um tempo, Senhor, que assim como Esther foi posicionada para a vitória do seu povo, Senhor, nós nos posicionamos, Senhor, estrategicamente no centro da tua vontade. Que o Senhor ajuste as decisões que nós precisamos tomar, que o Senhor limpe, Senhor, em nome de Jesus, santifique, purifique, Deus, as nossas motivações. Fortaleça, Deus, as nossas convicções no Senhor e estabeleça em nós uma fé madura, a fé que não depende, Senhor, de sensação, de emoção, de sentimento, mas uma fé, Deus, que se move pela aliança que nós temos com o Senhor, pela aliança que o Senhor tem conosco. Nós, Senhor, atravessaremos essa estação. Nós viveremos esse mês, né, ligado, Senhor, à chuva,
ligado à lama, mas nós viveremos em vitória, porque os nossos pés estão fincados no Senhor. Nós passaremos esse tempo, Senhor, com os olhos abertos, com o coração firme e com o altar aceso. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor e as liberações do Senhor sejam sobre a nossa vida, sejam sobre a nossa casa. Pai, eu abençoo agora cada oferta. Deus, cada oferta que está sendo entregue neste tempo, está sendo entregue ao Senhor. Deus, que essas ofertas, Senhor, criem memórias no mundo espiritual e liberem, Deus, bênção, liberem aquilo que esse tempo diz, Senhor, em nome de Jesus, que nós, como teus filhos, sejamos revestidos da verdade deste tempo, que nós sejamos vestidos e revestidos daquilo que é preciso para avançarmos e termos vitória nessa estação. Eu abençoo você, abençoo sua casa. Que você cresça, caminhe em provisão, em fidelidade, caminhe em santidade, caminhe em motivações corretas. Eu abençoo você para passar essa estação e começar um novo tempo feliz. Feliz no Senhor, com as suas raízes mais profundas e sabendo que será um novo ano de vitória. Em nome de Jesus, que a luz do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua casa e que a escuridão não te alcance. Seja plenamente abençoado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente, profundamente, abundantemente. E que você cresça, que os seus ouvidos ouçam aquilo que o Senhor vai falar. Que o seu discernimento esteja extremamente ativado. Que haja sensibilidade de discernimento em você. Que a sua mente receba as informações dos céus. E que você receba um projeto, um desenho lindo nesse tempo. Para avançarmos o reino de Deus na próxima estação. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.